Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um call de abertura. Você já sabe aqui, nós começamos todos os dias com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto. E como sempre, vou começar pedindo a você, já faz agora, né? Deixa o seu like aí nesse nosso vídeo. Esse like que é tão importante para a gente, para que a plataforma entenda que nosso conteúdo é relevante e que ele ofereça para um número maior de pessoas. Aproveita o espaço dos comentários, deixa aí sua mensagem, seu elogio, crítica, sugestão. Fica à vontade que esse espaço é de vocês. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que a gente alcance uma escalabilidade melhor, para que a gente chegue ao maior número de pessoas também, a gente possa levar essa informação de qualidade para bastante gente. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações para você ser o primeiro a ficar sabendo quando sair um vídeo novo por aqui. Bom, vamos lá. Hoje a gente já começa o dia aí com dados de PMIs que já foram divulgados na Europa. Deixa eu atualizar aqui. Os dados realmente não vieram bons, positivos, como se imaginavam. E termina que esses dados, por lá, de uma certa maneira, eles terminam que ajudam a construção dos bancos centrais ao redor do mundo no controle de inflação. Vamos entender por quê. Então nós tivemos aqui, só citando alguns porque foram muitos dados. Tivemos PMI na Alemanha, lembrando aquela regrinha dos 50 pontos, né? Já era esperado o PMI industrial alemão baixo, e confirmado ali, veio na casa dos 39,1, apesar de vir um pouquinho acima da expectativa, que era 38,7. O de serviços na Alemanha, a expectativa era 51,5, esse veio bem abaixo do esperado, veio 47,3. Nós tivemos também o PMI composto da zona do euro, que a expectativa era de 48,5, veio 47. O de serviços, que aí sim é o que foi o principal dado ruim do dia. O PMI de serviços é um dos principais na zona do euro, a expectativa era de 50,5, ou seja, que já voltasse, se permanecesse, na verdade, ali acima dos 50 pontos, veio abaixo, veio 48,3. De que maneira esses dados, esses dados negativos, eles podem contribuir aí para o trabalho dos bancos centrais na questão do controle de inflação? É importante a gente lembrar que PMI é o conhecido índice do gerente de compras, ou seja, dá um indicativo do quanto os gerentes de compras das indústrias estão comprando matéria-prima para produzir. Se eles não estão comprando tanto, não estão produzindo tanto, isso significa uma retração no consumo. Se a gente tem uma retração no consumo, por tabela, a gente vai ter aí um controle maior, né, dos dados de inflação. Então, termina aqui notícia ruim, termina se convertendo em notícia boa nesse momento para você ver como as coisas estão. Lembrando que até que se a gente tivesse uma recessão leve aí na zona do euro dessa maneira que está, isso também afetaria positivamente a inflação. Esses resultados de PMI, eles se espalharam agora pela Europa e pelos Estados Unidos, puxando para baixo aí as taxas de juros de 10 anos. Lembrando que taxas de juros de 10 anos, principalmente dos Estados Unidos, após o rebaixamento da nota, foi quem deteriorou o cenário, principalmente aqui no Brasil, que nós somos absolutamente dependentes de capital estrangeiro. Só para a gente ter ideia, nos Estados Unidos, títulos de 10 anos com taxa de juros caindo nesse momento 6 pontos. Na Grã-Bretanha chega a cair 12 pontos, na zona do euro caindo 10 pontos. E isso vem refletindo em bolsas bem positivas. A gente vai ver daqui a pouco esses dados já. Lembrando que hoje também nós vamos ter um leilão de títulos americanos atrelados à inflação de 20 anos, uma captação da ordem de 16 bilhões. A gente falou há algum tempo atrás que os Estados Unidos eles iriam fazer a emissão buscando captar aí 100 bi. Amanhã tem um título de 30 anos, hoje um título de 20 anos. Lembrando que esse tipo de leilão é um leilão que costuma sugar liquidez do mundo. Como nós somos aqui absolutamente dependentes de capital estrangeiro, principalmente americano, vamos ver o que acontece hoje. Afinal de contas, hoje nós temos um cenário com todas as probabilidades aí para a gente ter o terceiro pregão positivo do mês de agosto. Imagine, no dia 23 do mês, a gente está pensando aí no terceiro pregão positivo. Talvez essas informações aí desse leilão pode ser que nos atrapalhem. Na sessão de ontem, Dow Jones fechou com menos 0,51, o S&P fechou menos 0,28, o Nasdaq fechou, o único que fechou positivo 0,06 de alta, expectativa
total lá na Bolsa Americana em relação à questão da fala do Powell na sexta-feira lá no evento de Jackson Hole. E hoje sai o balanço da Nvidia, que era o outro ponto focal aí da semana lá pelos Estados Unidos. Aqui no Brasil, notícia, claro, importante, aprovação do arcabouço fiscal. Ontem a Câmara impôs uma derrota extremamente pesada sobre o governo federal. A dica foi dada ao longo do dia quando o Arthur Lira ele declarou publicamente que o Lula teria errado na construção do seu ministério. Né? O Lula errou e ele sabe que ele errou quando ele montou esse ministério. Foi a declaração do Arthur Lira. Isso deu indicativo junto da declaração de que a votação do arcabouço fiscal sairia ontem e ela se prolongou aí ao longo da noite e algumas derrotas importantes também aconteceram. Né? O texto aprovado ontem basicamente foi o texto que saiu da Câmara. Praticamente todas as emendas que vieram do Senado, principalmente emendas que estavam alinhadas com o governo federal, foram rejeitadas em bloco. Só para vocês terem ideia, na última votação em relação a dessas emendas, o que teria ficado ali, em bloco foram votadas 9 emendas que tinham vindo do Senado, foram rejeitadas por um placar de 423 a 19. Um verdadeiro amasso que a Câmara Federal deu ontem, mostrando aí a força do Lira e o quanto o governo federal precisa melhorar sua articulação política com o Congresso, principalmente a Câmara Federal. Isso fez, os rumores ao longo do dia, fez com que o Ibovespa tivesse aí a sua segunda alta no mês, chegou a subir bastante forte, retornou ali para patamares aproximadamente do final da semana passada. Bem descolado de Nova York, que a gente acabou de ver aí, os dados de lá foram bem fraquinhos e negativos, inclusive. E basicamente, mesmo com essas notícias ruins aí de Europa, de China, aqui a perspectiva de votação do arcabouço fiscal ao longo do dia ontem, à medida que ela foi crescendo, foi puxando Bolsa Brasileira. O Ibovespa ontem, então, fechou com alta de 1,51%. Aos 116.156 pontos. Maiores altas e baixas do dia de ontem, nós tivemos IRB subiu 9,14, Vibra subiu 7,61, na ponta oposta, Marfrig caiu 1,83 e Petz caiu 1,47. Dólar fechou em queda de 0,99 a 4,944 no dia de ontem. O calendário para hoje nós temos PMI de serviço nos Estados Unidos, estoques de petróleo bruto, licenças de construção e vendas de casas novas lá também nos Estados Unidos. As principais notícias de Europa a gente já falou que foram os PMIs. Minério de ferro. Minério de ferro fechou em queda de 2,20. O petróleo caindo também 1,39 nesse momento. Moedas. Peso mexicano subindo 0,07, moeda sul-africana, o ZAR subindo 0,2, rublo caindo 0,12, lira turca caindo 0,14, dólar australiano caindo 0,11, dólar neozelandês caindo 0,26. DXY nesse momento subindo 0,34. Bolsas. O Nikkei fechou em Tóquio com alta de 0,50, Hong Kong fechou em alta de 0,34, CSI 300 em Xangai fechou em queda de 1,64. Notícias lá da China continuam afetando a bolsa de Xangai. Na Europa, tudo em alta. Paris subindo 0,34, Frankfurt subindo 0,43, Madrid subindo 0,62, Londres subindo 0,98, Eurostock subindo 0,37. Futuros americanos, Nasdaq futuro subindo 0,63, Dow Jones subindo 0,36, S&P futuro subindo 0,48 e o nosso EWZ em pré-abertura nesse momento, tomara que isso se confirme, a alta de 0,55 por lá. Então é isso por hoje, pessoal. Eu desejo a todo mundo aí um excelente dia de negócios. Hoje, expectativa de que nossa bolsa volte a subir. Ela já está positiva na semana, de levinho, 0,65. Vamos ver se a gente consegue sustentar o índice acima dessa casa dos 116 mil pontos, que vai ser muito positivo para todos nós, tá certo? Então, um grande abraço e, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.